Boa tarde, pessoal. Essa aula para dar prosseguimento, né, nas nossas aulas de geografia física. A gente viu na última aula conceitos, né, da geografia física, de formação de relevo. Eu lembro que eu falei para vocês que a gente trata na geografia física de vários conceitos com nomes diferentes, né? Tem uns nomes mais difíceis. Então, assim, anotem, tá, esses nomes, que é importante saber, tá bom? Nessa aula eu vou falar mais sobre tectonismo, sobre vulcanismo, formação do relevo e, enfim, núcleo da Terra, né, a composição do globo terrestre. E também vou tratar de uma dúvida que a Vivica me mandou, que ela me perguntou: Caio, como que se formam os vulcões? Tá? Eu vou falar, essa dúvida eu vou falar no fim do vídeo, porque eu acho importante a gente passar pela formação do globo terrestre, porque aí fica mais fácil entender, tá bom? Então, talvez essa dúvida da Vivica seja a dúvida de outros, né? De outras pessoas. Bom, primeiro a gente vai ver a formação do globo terrestre. Então, aí, pessoal, se vocês quiserem fazer um desenho parecido com esse esquema, eu acho que ajuda, tá? Porque tem nome diferente e tal. Então, eu acho que se vocês pegarem essa imagem aí que eu vou colocar, ajuda vocês a memorizarem e tal. Então, o globo terrestre ele tá dividido ali na litosfera, né, na astenosfera, depois no manto superior, manto inferior e no núcleo, né? Então, vocês pensem aí, como eu fiz o exemplo da primeira aula, era com a laranja, né? Vocês imaginem que ao interior dessa laranja a gente vai passando por camadas, né? Então você tem a casca da laranja, depois tem aquela parte branca, depois você vai ter os gominhos da laranja. Imagine a Terra assim, né? Dando um exemplo meio banal. O globo terrestre está dividido assim também, né? A gente tá sobre a crosta terrestre, e aí abaixo da crosta terrestre a gente vai ter outras composições aí, né? Que vai ser a camada cial, né, que se chama, a camada cima, que é outra, que vai, né, crosta terrestre, cial, cima, são partezinhas aí que compõem a litosfera. Então vocês veem no cantinho da imagem que está escrito litosfera. Então dentro da litosfera tem essas camadas, a crosta terrestre, cial e cima. Esses nomes, cial e cima, são siglas, né? Que cial é silício e alumínio, quer dizer que é uma camada de silício e alumínio, né? Basicamente, né? Tem maior teor desses elementos. E cima é a camada de silício e magnésio, né? Contém teor alto desses elementos, tá? Então, né? Si, que né? Vocês lembrem das aulas de química, né? Então é a sigla de silício, Ma de magnésio e Al alumínio, tá? Então essas três camadas, crosta terrestre, cial e cima, compõem a litosfera, tá bom? Então é a parte terrestre, né, da Terra, né, uma camada maior, tá? Abaixo disso, pessoal, tá a astenosfera, tá bom? E aí vocês vão observar que aí nessa imagem tem ali um número, né, que é a quilometragem, né? Então você tem ali até de 0 a mais ou menos 60 quilômetros, né, de profundidade. Então 60 quilômetros é muita coisa, hein, pessoal? Imagina aí vocês andando 60 quilômetros de carro, mas aí em direção ao interior da Terra. Você tem ali o limite da litosfera com astenosfera. Então, pessoal, a astenosfera ela já não é mais composta por material sólido, ela já é composta por um magma, né, que é a lava, né?
Então é composto ali por ferro, por silício também, mas de forma líquida, né? Porque ela é muito quente, né? Já é quente, porque ela já está mais próxima ao núcleo da Terra, né? E aí a gente vai perceber ali que a astenosfera ela tem de 60 até 300, 400 quilômetros, né? Um intervalo grande aí, né? Você encontra a astenosfera nessa denominação. Abaixo dela está o manto superior, tá? Então o manto é outra camada da Terra também, né? Composta por magma, né? Que magma é o que, pessoal? Rocha derretida, tá? Guardem isso. Tem um manto superior, aí vocês vão observar também, né? Que ele é bem espesso, né? Tem bastante quilômetro aí de manto superior. Vocês têm um manto inferior, né? Que é a parte que fica mais embaixo, né? O que vai mudar, cara? Por que fala que um é superior, outro é inferior? É a densidade dos materiais, tá? Quanto mais próximo ao núcleo, mais quente, tá? Mais quente. E aí vocês vão perceber, né, que os materiais mais pesados, mais densos, eles vão se afundar, né? Eles vão indo em direção ao núcleo, né? Essa composição, certo? Isso nos diz o quê? Pessoal, abaixo da gente é líquido, tá? Depois da litosfera é tudo líquido, né? É tudo líquido, tem discussões se não é, o que é, o que não é, né? Aliás, se é ou se não é, não se discute tanto, mas se discute se existem camadas que não são tão líquidas, a composição, enfim. Mas considerem esse esquema, né, uma simplificação da composição da Terra. Então, disso a gente tira o quê? Que a superfície da Terra ela está sobre uma massa líquida, ou seja, ela se movimenta. A superfície da Terra ela se movimenta. Então imagina, a gente está em cima de um oceano de lava, como se o núcleo é todo líquido, a gente está se movimentando, certo? Só que aí, pessoal, a gente não percebe esses movimentos, tá? Não diretamente, né? Isso é óbvio. A gente não é que está andando e está sentindo que está movimentando. Por quê? Porque esses movimentos na escala geológica eles são pequenos, né, na nossa escala de tempo, tá? Depois a gente vai ver que dá para perceber esses movimentos, né, através do que? Dos terremotos, né, tem abalos sísmicos. Essa semana parece que teve um abalo no Ceará, né? Teve um pequeno terremoto, né, um pequeno abalo sísmico no Ceará. E aí a gente vai ver aqui nesse outro esquema que nessas massas líquidas, né, da astenosfera que a gente estava falando, tem movimentação. Ela se movimenta o tempo inteiro, tá? Isso tá, eu estou falando aqui embaixo da gente está tendo essa movimentação. Por quê? Porque existe uma troca de calor em que faz esses materiais se movimentarem. Explico. Na astenosfera a gente viu que tem o que? Material derretido, né? Material rochoso derretido, né? Então você tem rochas derretidas que ali está tudo em forma de lava, né? Tudo magma. Esse magma derretido, se ele está mais próximo do núcleo da Terra, ele está mais quente, certo? Se ele está mais distante, ele está mais frio, certo? Mas sempre em forma de magma. E o que acontece com o material mais quente? Ele fica menos denso. Se o material está mais quente, aí vocês pensem, né? O ar quente é menos denso, né? Então ele tende a subir. Tudo que é mais quente, ele tende a ficar mais leve. Ele sobe, né? Fica menos denso. As partículas ficam mais distantes umas das outras e faz ele subir. Então, tem na astenosfera, você tem um magma que está mais quente, então menos denso, ele está mais acima, e um material, um magma, que que ele estava se esfriando, né, se resfriando, e aí ele foi descendo. Só que aí tem um movimento. Por que ela se movimenta? Porque na medida que aqui esse material estava quente, ele começa a se resfriar. Resfriar por quê? Porque ele ficou mais distante do núcleo, né, e mais próximo da litosfera. Na medida que ele se resfria, ele vai descendo,
né, dando espaço ao outro material que estava embaixo, começou a se aquecer, começou a subir. E aí ele vai fazendo isso, chegando mais próximo ao núcleo, né, se aquecendo de novo, e esse é a mesma coisa, vai se resfriando e vai descendo, e aí vai fazendo um movimento assim, circular, certo? Então, essa é a movimentação ali da astenosfera, tá? E aí no esquema a gente vê isso, né, o material ascendente que sobe porque aqueceu, e um material descendente, né, que vai descendo, né? E aí tem a célula de convecção, que é o movimento que eu fiz com as mãos, né, de rotação. Esquenta, sobe, resfria, desce e assim infinitamente, né, sem parar. Isso aí, pessoal, vocês vão ver no esquema aqui, que vai ter um impacto na superfície terrestre. Porque existem teorias, as teorias são mais ou menos concordantes no fato de que é esse movimento ao interior da Terra que faz com que tenha movimento das placas tectônicas, né? Faz com que tenha os movimentos que a gente vê, né? De terremoto, de formação de cadeia montanhosa, de vulcões também, tá? Bom, aí eu falei já de tectonismo, né? De placas. A gente vai ver esse outro mapa. Esse mapa é interessante, né? É parecido com o que eu já coloquei para vocês na outra aula. Mas ele fala sobre a movimentação das placas, certo? Então vocês se atentem aí às setinhas, né? As setinhas indicam. A gente já viu, tem 3 tipos de movimento de placa, né? De convergente, né? De transformante. Convergente é o quê? O choque de placas, né? Uma placa está aqui e a outra está ali. E aí elas se movimentam de frente, né? E vocês vão lembrar do exemplo que eu dei da Índia com a China, né? A placa da Índia e sobre que vai de encontro com a placa que está a placa euroasiática, tá? E a formação do Himalaia. Então elas convergem, né? E tem as placas transformantes, né? Uma que elas andam uma ao lado da outra, fazendo esse movimento assim. Que aí é no caso da placa norte-americana. E vocês vão notar ali as setinhas, né? Que elas estão uma do lado da outra, uma indo em direção contrária da outra, certo? E as placas divergentes, né? Que aí é no caso, por exemplo, da placa sul-americana, né? Que tem e da placa africana, elas estão se afastando, enfim. Esse movimento de placas é mais ou menos entendido pelo movimento que eu já disse da astenosfera, né, do movimento de convecção ali, dessa questão do magma, do resfriamento e tal, que eu disse. E a gente vai ver também ali, que é outro dado interessante, que é a velocidade do deslocamento dessas placas por centímetros a cada ano, tá? Então, se a gente pegar ali, ó, por exemplo, na placa sul-americana, tem essa linha, né, essa linha vermelha ali, bem ali na cadeia de montanhas, que é onde está os Andes, né, onde se formou os Andes. Tem um dado ali, bem quase em cima do Brasil, vocês estão vendo aí, 9,9. Quer dizer o quê? Que essa placa, né, esse movimento de placas, né, de choque de uma com a outra, tem um movimento de 10 centímetros quase por ano. Ah, mas é muito pouco, 10 centímetros é o quê? Não é um terço de uma régua. Isso em um ano. Se vocês fizerem a conta por 10 anos, vai dar 1 metro, né? Vai dar 1 metro de movimento. Pô, 1 metro é considerável. A gente está falando de choque de placas, né? Isso em 10 anos. Em 100 vai dar quanto, né? Em 1000 vai dar quanto, né? Então, é essa a conta. Então, por isso que a gente fala que a escala geológica de tempo ela é diferente da nossa, né? A gente não vai viver 1000 anos, né? Mas por 1000 anos esse movimento vai ter um impacto muito grande, né? Transforma o território, tem um grau de transformação grande. E aí eu também não estou falando só de 1000, estou falando de milhões de anos, né? De milhões, de bilhões de anos, certo? E aí tem os limites, né? Os nomes dos limites entre placas, né? Tem as zonas de expansão, anotem isso, tá? Acho importante. Que são os limites onde as placas se afastam,
um dos outros. E o material pastoso do manto preenche aquele espaço. Explico. Tá? A gente vai olhar aqui de novo, nesse mesmo mapa aí dos centímetros, que tem uma linha vermelha bem no meio aí do Oceano Atlântico, que separa a placa sul-americana da placa africana. Essa placa, esse limite de placa, eu estou falando aí dessa linha vermelha, é uma zona de expansão. Por quê? Porque a placa africana, imaginem, tá aqui, né? Duas placas, tá? Elas estão aqui. Então essa é a sul-americana, essa é a africana. Uma está indo para cá, outra para cá. E o que fica aqui no meio? É o material que ascende do magma. Ele vai subindo. E ali vai ter o que? Erupções. Tá? Então, respondendo em partes, eu volto nisso na hora que estiver falando da formação de vulcões. Esse material ele vai preencher esse buraco, né? Entre aspas, que ficou ali. Então ali vai ser expelido lava que vai se transformar em rocha, né? Vai entrar em contato ali com a litosfera, vai se resfriar, vai se transformar em rocha, tá? Essas erupções elas não são, em teoria, muito fortes, tá? Não são erupções desastrosas, tá? Explosivas em geral. Elas tendem a subir com mais certa suavidade, né, por assim dizer. E ali então esse tipo de limite entre placas é chamado de zonas de expansão. Tá? De novo, são os limites que se afastam dos outros, o material pastoso do manto vai preenchendo o espaço que se abre. Tá bom? E aí tem um outro limite, que é as zonas de subducção, que são os limites destrutivos, tá? Que se chocam e alteram o relevo em consequência desse choque, tá? A subducção ela provoca muito abalo sísmico e vulcanismo, né? Quase sempre, tá? Não sempre, mas vão ter algumas variações. E ela provoca movimentos que são chamados de orogênese, epirogênese e falhamentos, tá? Mas vamos estar atento aqui à definição desse limite. Zona de subducção, tá? Então são dois nomes aí para vocês anotarem: zonas de expansão e zonas de subducção. Se eu falei que expansão é o afastamento da placa e o magma que sobe, o de subducção é o contrário, né? O encontro dessas placas. E o encontro vai causar o quê? Cadeias de montanhas. Vocês imaginem aqui a placa de Nazca e a placa sul-americana, né, onde eu dei o exemplo aí dos 10 centímetros, né, 9,9 centímetros, né, o movimento delas. Você tem a placa de Nazca se movimentando em direção à placa sul-americana. Em geral, a placa continental ela é mais densa do que a placa oceânica, por uma questão de formação, né, de componente de material que está ali nessas duas placas. Essa é a placa de Nazca, certo? Essa é a placa sul-americana. Quando elas se chocaram, isso já aconteceu, a placa de Nazca entrou por baixo dessa placa sul-americana e essa placa foi subindo. O que aconteceu? Cordilheira dos Andes, né? Foi se formando as cordilheiras dos Andes, tá? Por consequência desse movimento, tá? De subducção, que é um movimento de convergência entre placas, tá? Prestem atenção, esses nomes, subducção e expansão, são os nomes dos limites das placas, tá? Os outros são os movimentos de placas, né, que eu falei, tá? Que é convergente, transformante e divergente, tá? São coisas diferentes, tá bom? Então, a zona de subducção é os limites destrutivos, né? Então a gente chama ali o limite entre a placa de Nazca e a placa sul-americana de uma zona de subducção, tá? É onde tem esse choque de placas e a formação de cordilheira que causa terremoto, que causa vulcanismo, enfim, e movimentos agora sim, movimentos de orogênese, anotem isso, epirogênese e falhamento, tá? O que é a epirogênese, cara? Não é muito difícil, tá? O nome é meio feio, mas
Não é muito difícil. A epirogênese é um movimento vertical de algumas áreas continentais, né? Chamado de sorgimento ou rebaixamento. Por quê? O que acontece? Quando você tem ali, formou-se as cordilheiras estão formadas. Vai ter um movimento vertical, que significa o quê? Você tem uma montanha, aí tem a imagem, né, para facilitar para a gente. A gente percebe que tem a camada de Cial, tá? Uma montanha pela camada de Cial. Ah, Caio, mas o Cial não estava abaixo da crosta terrestre? Em teoria sim, mas você tem movimentos que fazem com que a camada de Cial esteja mais alta que a camada da crosta, tá? Então você tem ali uma camada de Cial que está aparente, que está visível, certo? Essa camada de Cial vai sendo erodida com o passar do tempo. Erodida por vento, erodida por chuva, tá? E aí, o que aconteceu? Tá vendo que tem esse pontilhado, erosão? Ali tinha um pico, né? Tinha o pico da montanha. Só que ele foi sendo erodido e foi caindo, foi sendo carregado para o oceano. E o que aconteceu? A camada ali abaixo do oceano começou a ficar mais pesada. Porque pensa, o material que estava em cima da montanha foi caindo no oceano. E é muito material, tá? Não é pouca coisa, tá? Isso aí tem dimensões também geológicas, né? Então foi pesando, tá? Então, como vocês veem a imagem, esse peso sobre a superfície ali do oceano vai causando um peso na estrutura toda, tá? A montanha está aqui, o oceano está aqui. Conforme aqui vai ficando pesado, vai fazendo pressão, certo? E aqui vai subindo. A montanha vai sendo soerguida, tá? Dá para vocês fazerem experiências, pessoal. Acho que não é tão difícil assim entender, porque parece que na teoria fica muito complicado. Mas dá para fazer uma experiência aí, pegar um material, um pedaço de papelão. Se você fizer peso em cima de um lado, o outro vai subir. É basicamente isso, tá? Então você tem o rebaixamento dessa área, vai fazendo tipo um balanço, né? Abaixou aqui, subiu aqui. E isso continua acontecendo. Isso vai modificar o relevo, tá bom? Tem outro movimento que é de orogênese. Lembrem, esse de epirogênese é um movimento vertical. Agora a gente vai falar também da orogênese, que é um movimento horizontal, tá? Que também resulta na formação, né, na modificação do relevo. O que é a orogênese? Tá? Como que ela funciona? A orogênese é exatamente isso que a gente falou, né, da formação de abalo sísmico, né, resultante do que desse movimento horizontal das placas, tá? Então, pessoal, por exemplo, quando a gente tem ali o movimento de subducção, né, você tem uma zona de subducção, você tem um movimento convergente, né, por consequência tem um movimento convergente de placas, você tem a formação do relevo por orogênese. Que significa isso? Quer dizer que aquele relevo, essas montanhas, quando você tem uma placa de Nazca entrando na placa sul-americana aqui, você tem aqui, ó, soergueu essa parte, isso aqui vai ser levantado, né? E a gente vai falar que as montanhas que estão aqui, né, que aqui no caso é a Cordilheira dos Andes, foram formadas pelo movimento de orogênese, certo? Pela formação por orogênese. Quer dizer o quê? Por movimento horizontal das placas, tá? Você também tem outros movimentos, né? Tem o movimento de afastamento das placas, né? O afastamento das placas, e aqui no meio você vai ter alguma atividade vulcânica, possivelmente. Outro movimento, pessoal, é o falhamento, tá? O falhamento é resultado desses movimentos todos. Vocês imaginem aí que uma camada de rocha, uma placa de rocha, ela é rígida, certo? Com todos esses movimentos da Terra, de choque de placas tectônicas,
essas camadas rochosas vão sofrer falhas, que são trincas, né? São trincas, são deslocamentos, são dobramentos. As rochas, elas se dobram, tá bom? Eu vou mostrar uma imagem aqui, eu acho que fica mais fácil para visualizar. Tá? Tem essa imagem aqui. Essa é uma, poderia ser outras. Mas isso aqui é tudo rocha, tá? Vocês percebem ali que ela está toda dobrada, tá? Esses dobramentos acontecem, as rochas elas se dobram, tá? Elas não só quebram, elas se dobram, tá? Isso pelo movimento geológico, né? Você tem uma movimentação, vocês imaginam o choque de duas placas tectônicas, estou falando de uma coisa gigantesca, causa uma série de impactos na superfície da Terra. Esses impactos são violentos, né? Imagina aqui uma placa entrando na outra, as rochas que estão aqui em cima, elas se dobram, elas quebram, enfim. Não é difícil, pessoal, e aí vou pedir para vocês serem observadores, vocês lembrarem do dia a dia de vocês, se vocês pegaram estrada, foram para, sei lá, viagem para praia ou para o interior de São Paulo, observem a estrada, observem as rochas, a maneira como elas estão. É frequente a gente conseguir ver esses dobramentos, tá? Eu já consegui ver várias vezes, aqui eu moro no interior, dá pra ver muita coisa, sabe? Você vai olhando a formação rochosa, você vai olhando o solo, né, como se forma, e muitas vezes dá pra ver esses dobramentos, tá? Então o planeta inteiro está cheio de dobramento, tá? Não é que uma camadinha foi sendo colocada em cima da outra, não. É movimento de choque, as rochas se dobram. Quem já foi em cachoeira muitas vezes consegue ver isso. Às vezes você percebe que tem várias camadas assim, né? Tem uma rocha com várias camadinhas e a outra com as mesmas camadas, só que ela está invertida, né? Por que aconteceu isso? É a fruto de terremoto, né? De muito movimento sísmico, né? De muito choque de placas e resultante de um movimento de bilhões de anos. Aqui ficaram daquele jeito ali, estão naquela disposição e continuam em movimento. Tá bom? Bom, dito isso, pessoal, vamos lá, vamos ver aqui como que se forma um vulcão, que era a pergunta da Vivica. Falei parcialmente sobre isso, mas a formação de vulcão, ela está ligada a também esse movimento, principalmente ao movimento de subducção, tá? E essa imagem aí vai mostrar. Nessa parte aí que tá, vocês percebem ali a aproximação ali da crosta continental, tem essa linha cinza que diz respeito à placa de subducção, tá? Ela está entrando ao interior da placa continental, tá? É uma placa oceânica que entrou ali na placa continental. Isso vai causar o que? Se a gente ver aqui bem na extremidade aqui da figura, dá para ver que tem magma, né? Essa parte laranja ela está subindo, porque essa placa de subducção ela faz pressão no magma que está aqui, né? Na astenosfera, né? Faz pressão, esse magma sobe, ele é pressionado e aí ele tende a subir, certo? Então isso vai causar o que? Uma formação de montanhas, né? E aí pode acontecer de aparecer um vulcão ali, porque você tem esse movimento que está sendo, a placa está entrando no continente, o magma que está aqui, ó, nessa parte aqui da minha mão vazia aqui, imaginem, não se forma só montanhas aqui, mas tem todo um material líquido embaixo que está sendo pressionado para cima, tá? Então, esse tipo de vulcão, existem outros tipos de vulcões, ele tende a ser um vulcão mais violento, né, de erupção mais violenta. Esses vulcões estão sempre em produção, né? Por quê? E aí, por quê? Porque as placas estão em movimento constante, elas estão sempre se movimentando. Os antes continuam sendo formados, né? A placa continua se movimentando de forma convergente. Então, Caio,
semana que vem pode ser que apareça um vulcão aqui no meio de São Paulo. Não é isso, pessoal, tá? A gente tem que ter noção que o nosso tempo é um, o tempo geológico é outro, totalmente diferente, tá? É um tempo de milhões, bilhões de anos, né? A gente fala hoje que uma formação montanhosa, moderna, recente, tem aproximadamente 300 milhões de anos. Quer dizer que é uma formação rochosa nova, tá? Moderna, de 300 a 400 milhões de anos. Os Andes, né, a Cordilheira dos Andes, que pega o Chile e vai chegar quase na Venezuela, é uma formação rochosa recente, tá, de 300 milhões de anos aproximadamente. Então vocês percebam que a relação de tempo na geologia é diferente da nossa perspectiva de tempo, tá? Então não é que um vulcão vai se formar de um dia para o outro. Existem casos, tá, de formação mais rápida de vulcão, isso no Havaí, mas tem um caso específico ali no Havaí, tá? Tem outros motivos para a formação de vulcões, tá? Que é a existência de um hotspot, que é um ponto quente que existe no globo terrestre, que você tem ali perto, né, abaixo da litosfera, um hotspot, que é um ponto quente, onde a lava ela tá querendo sair, assim, tá querendo ser expelida, né? E conforme vai tendo um movimento de placas, o ponto quente está aqui, ele não se movimenta, mas a crosta terrestre sim, né? As placas se movimentam, vão saindo novos vulcões, né? Conforme vai acontecendo esse movimento. Eu vou tentar achar uma foto para ilustrar um pouco isso, para não ficar muito abstrato, e vou colocar aqui. Isso acontece no Havaí, tá? Isso é mais curiosidade, pessoal. Não acredito que isso caia nessa coisa da formação vulcânica no Havaí. Acho que isso não vai cair no Enem, tá? Mas tô dando essa dica. Se vocês quiserem procurar, tem no YouTube, tá? Bastante vídeo de vulcão ali no Havaí. Mas é mais ou menos isso, tá bom? Então, formação de vulcão está ligada ao movimento as zonas de subducção, tá? Que a gente falou ali, né? Falou anteriormente. E a pressão que essa placa que está sendo internalizada, está empurrando a outra, vai exercer sobre o magma. E esse magma vai querer ser expelido, ele vai ficar sobre muita pressão, muita temperatura e pressão, ele vai querer ser expelido, vai fazer pressão na crosta terrestre, certo? Então a formação de vulcão, resumidamente, é resultado de um movimento interno da Terra, tá bom? Existem mais uma informação também. Esses vulcões estão sempre, geralmente 95% deles estão localizados nos limites de placas, tá? E aí vocês podem ver na aula anterior, eu coloquei um mapa, né, onde está localizado esses vulcões. Por que no limite de placas, cara? Porque são os limites de placas onde acontecem esses movimentos de convergência, né, de subducção, de afastamento de placas, tá? É ali que tem esse movimento. Então, por isso que se fala que no Brasil não tem vulcão, porque o Brasil não está em limite de placa, tá? No Brasil você tem falhamentos. Por isso que ocorre, inclusive, alguns eventos de terremoto no Brasil, tá? Mas isso eu vou falar na próxima aula, porque eu já dei muita informação aqui para vocês. Pessoal, espero ter esclarecido a dúvida, espero, Vivica, que eu tenha esclarecido a tua também, que pode ter sido de algumas outras pessoas. Se tiver ainda dúvidas em relação a isso, me perguntem, tá? Os outros temas também me perguntem, porque eu entendo que é um tema que é muito conceitual, tem muito conceito, é uma coisa que fica meio abstrata, né, por se tratar de geologia, de tempo geológico, de uma realidade que está menos palpável, tá? Mas me mandem as demandas de vocês, que até me ajuda a moldar a aula, tá bom? Então um abraço, estudem bem, tá bom? E bom fim de semana para vocês.